Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que clicou aqui no Papo de Arte. No vídeo de hoje eu quero falar de um assunto que está bombando geral e que a princípio parece ser um assunto que não tem nada a ver com papo de arte, né? Mas tem sim, pessoal. Chama-se liberdade de expressão. Eu quero falar uma coisinha para vocês, entendam? Tem muito a ver comigo. Tem muito a ver com o canal, afinal eu produzo aqui conteúdos. Às vezes eu falo de movimentos culturais cujos artistas tinham e têm as suas ideologias políticas e religiosas. Então vamos nessa? Seja bem-vindo ao Papo de Arte. Projeto de Lei 2630, também conhecido como PL da Censura ou Lei da Fake News, tem sido um dos assuntos mais falados, pessoal, nos telejornalismos, nas redes sociais, em grupo de amigos, principalmente no WhatsApp. Na verdade, galera, é um assunto realmente de extrema importância para mim e para você. A gente está falando aqui de liberdade de expressão, num momento muito peculiar, onde o que se fala hoje, daqui a pouco, o planeta já sabe, né? Notícia pipocando diante dos meus olhos, diante dos teus olhos, o tempo todo. Aquela coisa realmente instantânea. Por aqui, né, quando era moleque, que meu pai nos obrigava a ver o Jornal Nacional, ler a revista Veja, né? Porque eram notícias fresquinhas, notícias confiáveis. Meu Deus, como tudo mudou. Nesse jornalismo na Globo, principalmente, né? E a revista Veja, então, nem se fala. Infelizmente, galera, alguns jornalistas ficaram partidários, alguns grupos transformaram o jornalismo numa bandeira partidária, onde a imparcialidade, de fato, foi pro vinagre. Pessoal, quando eu falo de jornalismo, evidentemente, eu me refiro a notícias, informações bem apuradas, verdadeiras, né? E com a globalização, o que vemos hoje? Notícias que pipocam o tempo todo diante dos nossos olhos num aparelhinho chamado celular. E devido a essa correria do dia a dia, nem sempre dá pra gente saber a veracidade dessas notícias. Mas o celular está aqui, em nossas mãos, diante dos nossos olhos. E certa vez o Steve Jobs disse, né, que o propósito dele, que o propósito da Apple era que o iPad e o celular fosse a extensão do seu braço. E não tem jeito, pessoal. Faz tempo que o celular, essa pecinha aqui, era para ligar e fazer ligações. Hoje, se você parar para pensar, 90% da sua vida parece estar aqui, nesse aparelho. Consultas médicas, resultados de exames, reuniões, bate-papos com os amigos em tempo real, transferência bancária, enfim, um mundo de coisas que simplesmente transformaram a vida de milhões e milhões de pessoas. Mas o que tudo isso que eu falei tem a ver com o Projeto de Lei 2630? Tem tudo a ver, pessoal. As coisas estão acontecendo de maneira muito louca e tudo que você quer e tudo que você precisa é poder ter o direito de se expressar, de falar, de expor a sua opinião. E isso, para mim, é um ponto nevrálgico, é fundamental. Olha, o projeto de lei 2630 não é nada novo, pessoal. Ele foi apresentado pelo senador Alessandro Vieira em junho de 2020, na época com uma nomenclatura um tanto quanto interessante, que era Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet, e que tinha como objetivo, entre aspas, estabelecer obrigações a serem seguidas pelas redes sociais, aplicativos de mensagens e ferramentas de busca na sinalização e retirada de contas e conteúdos considerados criminosos. Fecha aspas. Pois bem, de lá para cá, muitas mudanças aconteceram no texto. Para vocês terem uma ideia, mais de 150 emendas foram acrescentadas. Resumo da ópera. O que vemos hoje é uma grande batalha, uma grande bagunça que, infelizmente, a coisa só pode sobrar para o povo brasileiro. Ou seja, a corda arrebentar para o lado mais fraco. Claro que o atual governo já manifestou intenções de regulamentar as redes sociais no Brasil durante sua campanha. Isso a gente não tem como negar. Foi dito várias vezes, mas várias vezes. No entanto, cabe ao Congresso Nacional discutir e aprovar as leis que vão realmente reger a internet desse país. Por isso que é fundamental, galera, que a gente acompanhe os debates sobre a PL 2630 e que a gente também se mobilize no sentido de não abrir mão do nosso direito de se expressar, de nossa liberdade de expressão. Verdade que muita gente, eu me incluo nessa parada, né?
tem questionado essa lei, se ela pode se tornar de fato uma censura, uma ameaça à liberdade de expressão na internet. Isso porque o projeto prevê, entre outras coisas, presta atenção, galera, a criação de um conselho de transparência e responsabilidade na internet, e que teria o poder de fiscalizar conteúdo nas redes sociais e aplicar sanções em caso de descumprimento. Eu, sinceramente, fico muito preocupado com esse lance de ter um órgão fiscalizador. Isso me cheira, sei lá, me cheira mal. Eu diria que me parece mais a ponta de um iceberg. Esse papo de colocar um órgão para fiscalizar o conteúdo, fiscalizar o que você escreve, o que você manda, isso para mim não entra, isso não encaixa. Não sei nem como me expressar a respeito disso. Cara, deixa eu registrar mais alguma coisa aqui sobre esse projeto que tinha como um foco proibir a disseminação de notícias falsas e garantir mais transparência nas redes sociais. De fato, a gente tem visto muitas publicações que são verdadeiros horrores. Muitos deles disseminando o ódio, o preconceito, muitos deles manipulando crianças e adolescentes para algum tipo de interesse sexual, político, religioso, enfim, algum tipo de movimento. Mas esse projeto, eu diria para vocês, ainda não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Desde a sua apresentação, a PL 2630 tem sido, eu diria, alvo de críticas e debates intensos, tanto da parte dos defensores quanto dos opositores. Algumas organizações, por exemplo, da sociedade, acreditam que a lei pode, de fato, ameaçar a liberdade de expressão e a privacidade dos usuários. Outro fato que vale a pena aqui registrar, pessoal, é que esse projeto de lei pode sim transformar as plataformas YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, caso eles continuem aqui no Brasil, em polícias digitais. Olha, segundo eu apurei, esse órgão fiscalizador intimará essas plataformas para que tomem providências rigorosas, caso contrário, serão penalizadas judicialmente. Aliás, um dos pontos que as chamadas Big Techs mais contestam na PL das fake news é a sua responsabilização pelo conteúdo ilícito postado por seus usuários. Olha, para aqueles que não sabem, as Big Techs são grandes empresas de tecnologias que desenvolvem serviços para outras grandes empresas como Google, Facebook, Apple, Amazon e Microsoft. Quanto à liberdade religiosa, há questionamentos se a lei pode ser usada para restringir a liberdade de expressão religiosa na internet. E o argumento do projeto está em relação, entre aspas, justificativa do combate ao discurso de ódio, fecha aspas. Isso é muito perigoso, isso é muito vago. Eu diria que pode ser até, digamos, uma armadilha. Nesse sentido, é importante lembrar que a Constituição brasileira garante a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos religiosos e que essa garantia deve sim ser preservada mesmo no ambiente virtual. Mas como está a situação agora? Vamos lá. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem comigo. Deixa eu pegar aqui na internet. Só um pouquinho, por favor. Aqui, diz o seguinte na CNN. Toffoli libera para julgamento a ação sobre marco civil na internet. Ainda não há data prevista para a Corte começar a votar o caso, mas a medida é tomada 2 dias após a Câmara dos Deputados adiar a votação do projeto de lei 2630, conhecido como PL da Fake News. E outro tópico também que saiu, acho que foi no Antagonista, Deixa eu pegar aqui para vocês. Toffoli libera para votação no STF ação sobre regulação das redes sociais. Envio da ação ao plenário acontece 2 dias depois da Câmara adiar a votação da PL das fake news. Proposta controversa que inclui regulação das redes sociais. Bom, a situação hoje é essa, É uma situação delicada, onde a gente vê aí os poderes tomando decisões que fogem um tanto quanto aos princípios constitucionais, se não me falha a memória. Galera, para terminar, eu digo o seguinte. Qual a necessidade desse projeto, que ainda será votado pelo Congresso Nacional, como eu falei, ir para o STF? Uma vez que é o Legislativo que tem, sim, essa obrigatoriedade. Simplesmente isso vai gerar uma pressão no Congresso de tal forma que o PL 2036 pode ser aprovado de uma forma que não se debateu o suficiente a respeito do tema.
Eu diria que a coisa pode tomar um rumo catastrófico e a sensação que se tem, galera, é que é um projeto que nasceu aparentemente bem, mas que se frankensteinizou ao longo do tempo. Resumo da ópera: um projeto tanto quanto inconstitucional, por que não? Afinal, como não querer enxergar um poder interferindo em outro poder? Como fez, por exemplo, Alexandre de Moraes, numa visita agora recente ao Congresso. E também ano passado, o Luiz Roberto Barroso, em visita também. Ou seja, é algo que realmente preocupa a sociedade, algo que realmente me preocupa. Galera, fico por aqui, que estejamos atentos, que nos mobilizemos no sentido de cobrar dos deputados e senadores aquilo que é um direito de cada um de nós, a liberdade de expressão. Um grande abraço, até o próximo vídeo, querendo Deus, tchau!